Obrigado, deputado. Consulto os senadores. Os senadores já votaram. Se podemos encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 11 senadores, não 52 senadores. Uma abstenção. Rejeitado no Senado, o veto vai à promulgação. Passa-se agora a apreciação dos dispositivos 1 e 2 do veto número 11 de 2024, parcial aposto ao projeto de lei complementar número 233 de 2023. O presidente Lula anunciou hoje as indicações do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal e do procurador Paulo Gustavo Gonet Branco para comandar a Procuradoria-Geral da República, PGR. Os nomes de Dino e Gonet já eram apontados como candidatos desde a abertura das vagas ainda em setembro. Nos últimos dias, os dois passaram a ser vistos como favoritos para os postos. As duas indicações serão enviadas ao Senado e devem seguir rito parecido. Os indicados passam por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 30 de maio de 2024. São 8 horas da manhã. As derrotas do governo no Congresso nesta semana fazem parte de um plano golpista contra Lula. Mas essa nova tentativa de golpe vai falhar como a do 8 de janeiro. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Derrotas de Lula no Congresso nesta semana expõem sinuca do governo para 2026. Do ponto de vista eleitoral, não há muito o que fazer. Do ponto de vista eleitoral, Lula vai ter que lidar com isso e vai ter que disputar a eleição contra uma direita vitaminada cada vez mais nas redes sociais. É uma grande força, mas isso não significa que a melhora na economia, a queda da inflação, a queda no desemprego, o aumento no salário do trabalhador e tudo mais que tem acontecido e que uma parcela importante do eleitorado não enxerga porque não se informa, porque fica presa nas redes sociais bolsonaristas, tudo isso vai chegar àquela parcela da população que não tem tanta intromissão das redes sociais nas suas vidas e que não tem também um monitoramento de cultos evangélicos para dizer que tudo aquilo que a pessoa está vendo não está vendo. Seja como for, as derrotas do governo no Congresso mostram o tamanho da bancada governamental, porque na verdade foram 120 votos. Na Câmara, o placar foi de 300 votos a favor de contravetos do governo, como por exemplo o caso das saidinhas, que impede a progressão de pena de detentos que já cumpriram pena, estão no regime semiaberto, e 120 votos do governo. Esse é o real tamanho do governo no Congresso. 300 votos contra, 120 a favor, e é mais ou menos a situação que vigia no Congresso quando o Congresso derrubou fraudulentamente Dilma Rousseff, deu um golpe parlamentar. Tinha 300 votos contra ela e 120, 130 a favor. E isso não muda desde 2014. Veja que nós estamos falando de uma década que a esquerda se fragilizou desse jeito no Congresso, no ano seguinte ao fatídico 2013, que vitaminou a extrema-direita, como você vê hoje. Bom, o PT vem ver a vitória pessoal de Bolsonaro com as derrotas do governo no Congresso e realmente, no caso de várias medidas, inclusive das saidinhas, ele se articulou pessoalmente
para impedir a derrubada dos vetos do que ele vetou e garantir a derrubada dos vetos que o Lula impôs, como no caso das saidinhas. E é realmente produto da articulação de Bolsonaro, que controla essa parcela importante no Congresso. O revés no Congresso mostra a fragilidade de Lula, dizem os aliados de Bolsonaro. A base do governo é de cerca de 120 votos, diz o líder do PL, maior partido de oposição. Ouçam o Brasil, de Ciro Nogueira, presidente do PP. E Ouçam o Brasil é o quê? Aqui você vê os filhos do Bolsonaro com a deputada Bia Kicis, e eles realmente comemoram a força deles no Congresso, que deriva de uma eleição em que realmente muito deputado que foi eleito, muito senador, foi eleito de uma forma absolutamente paranoica, porque teve gente que votou no Lula e votou nos inimigos dele para o Congresso. Bolsonaristas desconfiam de chamado de Zambelli para ato anti-Lula. E é isso que se conecta intimamente com essa votação no Congresso. Por quê? A deputada Carla Zambelli usou um grupo de WhatsApp de parlamentares da oposição para solicitar apoio a um ato previsto para 6/9 para pedir o impeachment de Lula. E, inclusive, a iniciativa foi vista com desconfiança porque os bolsonaristas acham que ela só quer ajudar ela mesma com esse ato. E eles disseram desconfiar desse ato, mas eles dizem o seguinte: até o momento o ato não tem o endosso do Bolsonaro ou do Malafaia, porque, na verdade, eles pretendem fazer esse ato depois das eleições. Eles dizem o seguinte: a iniciativa foi vista com desconfiança porque eles avaliam, sob reserva, de forma dissimulada, que o movimento para afastar Lula da presidência só vai ganhar corpo após as eleições municipais em outubro deste ano. Então há um plano de pedir o impeachment do Lula, um golpe parlamentar que pode estar sendo costurado junto ao presidente da Câmara dos Deputados. E, enquanto isso, aparece uma luz no fim do túnel. Você vai me entender. A OAB vai acionar o STF contra o fim das saidinhas de presos. A entidade pedirá ao STF que alguns presos, em algumas situações, continuem tendo o direito de sair temporariamente para visitar a família. O que é que importa aqui nessa matéria? A OAB vai ao STF para modificar uma decisão do Congresso. E isso vai fazer, inclusive tem aqui uma notícia sobre uma decisão do Mendonça, sobre a qual eu já vou falar. E isso vai acontecer por quê? Porque o Congresso pode aprovar o que quiser, mas quem decide se aquilo que o Congresso aprovou vai poder viger, vai poder ser colocado em prática, é o STF, porque o STF é uma corte constitucional que tem a última palavra sobre qualquer coisa neste Brasil. Então, veja só, se o STF decidir, por exemplo, que um pedido de impeachment contra o Lula é inconstitucional por falta, por exemplo, de um motivo adequado, contra Dilma Rousseff, por exemplo, eles inventaram que ela tinha dado pedaladas, tinha gasto a mais do que poderia pela lei de responsabilidade fiscal e tal, e derrubaram a Dilma. Depois descobriu-se que ela não fez nada disso, teve até perícia provando, e aí a mídia veio com aquela história, a mídia que queria derrubar a Dilma, veio com aquela história de que, mas é o conjunto da obra, é porque ela perdeu o apoio político que ela está sendo derrubada. E é uma coisa muito perigosa, porque isso vale para qualquer governo. O Congresso inventa uma desculpa e derruba o governo como se este fosse um país parlamentarista. E a gente sabe o que é que veio depois que derrubou esse governo.
Bom, veja só, o Mendonça, ele disse, até porque ele sabe o clima na corte como está, que a saidinha é legal. Não dá para retroagir e aplicar para os que já estavam, já tinham direito à progressão de pena, só vai valer para os próximos. Mas isso tudo demonstra o poder que o STF tem para impedir, inclusive, um golpe parlamentar. E é o STF que impede hoje um golpe parlamentar contra o Lula. Se não fosse o STF vitaminado, inclusive agora pelo Flávio Dino, e uma Procuradoria-Geral da República vitaminada com um aliado da legalidade, não do Lula, não do PT, mas da legalidade, que é o Paulo Gonet, se não fosse esse STF e essa PGR, o golpe já teria sido dado no Brasil. Nunes, Tarcísio, Lula e Bolsonaro. Quem vai, quem não vai na Marcha para Jesus? Bolsonaro não vai. Bolsonaro arregou porque ele sabe que a situação dele está para se complicar a qualquer momento e ele está tentando buscar o armistício com o STF para ver se escapa da lei desse jeito. Novas derrotas no Congresso elevam a pressão no governo por mudança na articulação política. Isso é ilusão, né? O Lula ele deve tratar de se precaver, lógico, tentar articular politicamente para evitar perder de muito, mas o Congresso vai continuar dificultando a vida do Lula e conforme a perda de aprovação, você veja que a direita está trabalhando furiosamente para fazer o Lula perder popularidade. Se chegar a um determinado patamar, aí eles tentam derrubar o Lula. E o que vai salvar é o STF. A derrota do Lula no Congresso expõe a sinuca do governo para 2026. É uma sinuca que, como eu já disse, não tem muita solução. Vai ter que continuar empurrando com a barriga. O Tarcísio e o Derrite usam mudanças em câmera como trampolim político. Mas eles, por quê? Porque a extrema-direita, veja só, a extrema-direita, o que ela quer é matança da PM. Quer que a PM saia matando, inclusive tem pobre que é vítima da PM, que tem filho negro, que sabe que pode ser visto pela PM como bandido só por ser negro, que vai morrer, e mesmo assim apoia isso. O Brasil está louco. O governo tem choque de realidade e não sabe lidar com o Congresso conservador, e essa não é a verdade. A mídia também já está começando a assumir uma postura preocupante, não é? Porque não é que não sabe lidar, ninguém sabe como lidar com o Congresso conservador, não é? Como você querer que dois times jogando, você chega para o time adversário e fala, olha, deixa eu fazer um gol, deixa eu fazer um gol aí em você. Ele não vai deixar, né? Então essa é a questão. Datafolha, a intenção de voto em São Paulo entre católicos e evangélicos. Tem aqui uma linha aqui sobre a eleição em São Paulo. O Nunes, ele está forte entre todo mundo que tem religião, católicos e evangélicos, é o mais forte. E o Boulos, ele só tem mais força entre os evangélicos. Ele está em terceiro entre os evangélicos e está em segundo entre os católicos. E o primeiro em todos os cenários é o Nunes. Por quê? Porque a religião é a praia da extrema-direita no Brasil. Enquanto isso, o Boulos e o Nunes são vistos mais preparados, mas rivalizam com o Datena em segurança. Se o Datena realmente mantiver a candidatura, ele vai desidratar o Nunes. Essa é a verdade e essa é a fragilidade do Nunes. Ele tem dois competidores de extrema direita que são fortes, o Datena e o Pablo Marçal. Esses dois podem tirar muito voto do Nunes e ele pode nem ir para o segundo turno.
E, por fim, o Nunes é pressionado a abraçar o Bolsonaro para não perdê-lo para o Pablo Marçal. E isso porque o Pablo Marçal vai tentar também o apoio do Bolsonaro. Então, essa disputa na direita é boa para o Boulos, né? Pode permitir que o mais fraco, que seria o Marçal, vá para o segundo turno. Seria o cenário ideal. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.